Boa noite, pessoal, tudo bom? Mais um programa, esse vai ser um primeiro, né? Sobre o tema de uma dita exposição de arte, né? Que está sendo muito discutida agora, questão de valores, moral, né, e vários temas. Ah, o tema é um pouco controvertido porque a expressão artística ela é livre, né? Ah, por outro lado, ela não pode também abusar ah, de situações provocativas que defendam, né, qualquer apologia estranha, né? Agora na Constituição, um pensador falou até numa rede social aí, né, que estaria assegurada, estaria protegida esse ato, né, da divulgação artística. Aí eu pensei, olha, se um tribunal superior, por exemplo, a STF ou uma Suprema Corte, olhasse uma discussão dessa exposição de arte, vamos imaginar que essa exposição fosse um problema judicial, né? Uma liberdade de expressão, né, versus uma proteção à crença, por exemplo. Minha crença não permite que eu veja obras de arte blasfemas, né, ou provocativas à minha situação religiosa. Então, como um tribunal superior, né, constitucional, alguém falou da Constituição em outro vídeo, olharia isso. Ele olharia como choque de princípios. Lá do artigo 5º, né, existem direitos fundamentais. Então, o Tribunal Superior, um STF, olharia esses direitos, por exemplo, esses princípios em colisão. Né? Essa é a análise que um Tribunal Superior faz. Então, por exemplo, liberdade de expressão versus liberdade de culto. Vamos colocar esses dois princípios em choque. Aí teria um sistema, né, de direito alemão para fazer um cálculo disso, para ver qual que é o princípio que vai ser mais importante. É assim que o Supremo, né, o STF pensa, né, através dos seus ministros. E essa seria o começo do julgamento, da reflexão que nós faríamos nessa questão, por exemplo, da exposição de arte, né, do banco lá. Então, esse seria o argumento, por exemplo, constitucional, né, se fosse levar em conta essa situação filosófica, né, reflexiva, do que pesa mais, ou a liberdade de culto, né, essa questão da religião, ou a liberdade de expressão. Em casos semelhantes, eu já vi decisões, por exemplo, que a liberdade de expressão ela pesa mais. Né? Mas tem questões, por exemplo, de apologia a sexo, a pedofilia, como foi falado, uma série de situações. A arte, né, já foi comentado até em outros lugares, ela sempre expressou, desde Duchamp, né, que vem essa decadência, vem representando, por exemplo, um mictório, é uma obra de arte. Eu lembrei da Frida Kahlo também. A Frida Kahlo ela pintou um quadro que era uma mulher que foi esfaqueada. É um quadro meio estranho para quem vê. Outras obras surreais, por exemplo, da Frida Kahlo, também merecem a homenagem, né? Mas tem um gosto um pouco duvidoso, né? O tema, né? A temática das obras. Mas a obra de arte em si, né? Pensando em estética, mesmo que ela respeite um pouco a questão ética, a arte ela é uma liberdade de expressão, né? E pelo que eu vi nessas obras ali do banco, são obras que mostram a diversidade, né, sexual, a diversidade, a questão da homofobia, a questão de uma série de situações que vem sendo apoiada inclusive na educação brasileira, né, através da Unesco. Para quem faz um curso superior, EAD ou presencial, percebe já de começo, né, estudos no sentido de compreender a diversidade religiosa, né, situação dos muçulmanos, do Islã, respeitar, né, os muçulmanos, respeitar a diferença, a diversidade sexual, que parece que nesse caso aqui teve mais uma situação assim de, por ser homossexual, a coisa pesou mais, né? E justamente a Unesco ela quer educar para você compreender, tolerar essa situação, né? Então parece que a obra de arte talvez tinha essa intenção. E a questão do Cristo, por exemplo, ele falou Cristo com muitos braços, parece um Shiva, né? Agora o Espírito Santo, eu como estudante também de religião, de mística, né? Ele está no mundo todo. Seria muito bobo a gente pegar uma religião e achar que aquilo, né, é um desrespeito com a minha religião, por exemplo, colocar um Cristo com vários braços, né, uma espécie de Shiva. Não, o Espírito Santo, Deus está no mundo inteiro, né? Está no budismo, está no hinduísmo, está
outros cultos, né? Né? Eu falei até dos muçulmanos também. Então não é uma situação assim, por exemplo, só do meu culto, agora você está desrespeitando, né? Mas a grande questão que eu queria falar é essa questão constitucional. Se desse uma briga judicial, acabaria no STF, né? E o método interno lá é de colisão de princípios, né? Se não me engano é Alexi, né? O nome do autor usado, né? Usando desse Alexi, que é acho que doutrinador, um jurista alemão, você faz um cálculo, né? Você pesa esses dois princípios, né? Porque o maior que nós temos na Constituição não é a lei, são os princípios, né? Principalmente direitos fundamentais, né? Então, o topo da pirâmide, né, para quem conhece direito, é os direitos fundamentais. E aí a gente pesaria liberdade versus uma liberdade de culto, né? Uma liberdade geral versus uma liberdade menor. E vejo que essa liberdade geral, não sendo um Estado totalitário no Brasil, né, seria a opção do Tribunal Constitucional, no caso o STF, se julgasse um caso desse, né, vai que fosse, né, a gente só está fazendo uma especulação filosófica aqui, no sentido de que você optaria, né, pelo princípio da liberdade de expressão, né, como superior à liberdade de culto, por exemplo, que se fosse uma briga religiosa, eu estou pensando, né, nessa situação. Da questão de apologia ao crime, outras situações, vira mais no sentido moral, né? Vejo que a ética, a estética tem que respeitar um pouco a ética também, né? E, por exemplo, a estética ela leva em conta, por exemplo, a luz, né, cores, né? Tem uma influência de Plotino. A estética tem uma questão filosófica hoje que vira até uma matéria, uma disciplina no curso de filosofia da estética, né? E analisando essa estética, você vê que ela representa muito o ser humano em si, né? A própria métrica, né? O ser humano na sua medida, né? Além da luz, por exemplo. Então essa estética leva uma série de questões em consideração. E falando em artistas, podíamos pensar um Francis Bacon, por exemplo, que pintou uma crucifixão em formato de carne, né, no açougue. Então tem várias obras, um Salvador Dalí que pintou uma cruz em forma de cubo. Então as obras religiosas na arte já faz de algum tempo, né? Obras medievais com Sabá das Bruxas, obras sobre mitologia que também tem relações sexuais com animais. Então o que é a arte, né? Talvez seja essa a nossa discussão. Será que nós vamos proibir essa arte, essa manifestação? Não, acho que não usar o dinheiro público para isso, tudo bem. Aí é uma outra reflexão, né? É uma outra reflexão. Então são vários fatores, mas eu queria só comentar essa situação do constitucional, porque alguém falou da Constituição, o que a Constituição entender, tá certo, né? Só que num tribunal superior, num STF, por exemplo, né, os ministros iam decidir sobre colisão de princípios, que seria esse princípio da liberdade de expressão versus uma liberdade de culto. E aí, usando uma regra, né, um regramento do jurista chamado Alexi, né, Robert Alexi, chegaria a um princípio mais interessante. Isso vale tanto para relações privadas, né? Então todo o povo ele pode interpretar a Constituição. A nossa Constituição ela é livre, né, de livre interpretação, né? Então todo o povo, todo cidadão interpreta a Constituição. Por isso que tem que se respeitar, por exemplo, podia fazer, por exemplo, um veredito, um referendo, né? Um referendo sobre essa situação. O que você votaria, por exemplo? Eu se fosse o governo, por exemplo, colocaria sim um caso desse a público para o povo mesmo votar, né? Se o povo decidir, por exemplo, pelo fechamento e proibição desse tipo de exposição, o povo decide. Se o povo decidir a favor da liberdade de expressão, o povo decidiria, né? Então o Tribunal Constitucional ele também tem que refletir um pouco o que o povo faz, né? Ouvir um pouco a opinião do povo, né? Mas o tribunal, né, o STF no caso, fosse julgar, eu acho que julgaria pela liberdade de expressão da arte mesmo, né? Mas a nível popular, eu não sei o que aconteceria, só um referendo e seria um meio constitucional legítimo, né? Como assim foi feito no desarmamento, não sei se todo mundo lembra, para decidir um caso desse, ou outros casos, né? A nossa cidadania estaria mais, até por celular, né, estaria mais resolvida e feita, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu falei sobre essa questão da exposição de arte, né? Porque eu vi muitas reflexões filosóficas e filósofos, e eu me sentindo filósofo também, e jurista, né? Queria dizer como aconteceria, por exemplo, se fosse essa linha de pensamento da lei, né, constitucional. Se fosse a tribunal, a julgamento esse problema, né? Não chegou a ser, né? Foi cancelada a exposição. Valeu, então. Olha o meu site aqui embaixo para mais
leia minhas obras de moral, né? Axiologia, Crítica da Moral, Contra a Reforma Ético-Filosófica, né? Tem essas 2, 3 obras sobre moral, sobre ética, então não estou falando assim por falar, né? Não é uma opinião de qualquer um. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau!